Vou mostrar para vocês agora o gráfico da velocidade em função do tempo. No movimento estudado nessa aula, a velocidade média é constante para 3 intervalos de tempo. No gráfico da posição em função do tempo, a velocidade média era constante e valia mais 0,80 metros por segundo indo para frente. A velocidade média era nula em repouso e a velocidade média valia menos 0,40 metros por segundo andando para trás. A velocidade era positiva no movimento para frente, para longe da origem. A velocidade era igual a zero quando eu permanecia em repouso. E a velocidade era negativa no meu movimento para trás, quando eu voltava para perto da origem. Aqui está o gráfico que eu quero mostrar para vocês. O gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo. No movimento para frente, a velocidade valia mais 0,80 metros por segundo. Então aqui estão os pontos. No tempo meio segundo, no tempo 1 segundo, no tempo 1,5 segundos e no tempo 2 segundos. A velocidade vale mais 0,80 metros por segundo e é constante e positiva. Em repouso, os tempos correspondentes variam de 2 segundos até 3,5 segundos. Então estou em repouso no tempo 2 segundos, 2,5 segundos, 3 segundos e 3,5 segundos. A velocidade vale zero. Estou lendo esse valor no eixo vertical. Indo para trás, a velocidade valia menos 0,40 metros por segundo. Eu venho no meu gráfico da velocidade, vejo onde está menos 0,40 e representa a velocidade nesses instantes respectivos. 3,5, 4, 4,5 e 5,0 segundos. A velocidade é constante e negativa. Então, repetindo, entre 0,5 segundos e 2 segundos, o movimento era para frente. O deslocamento é positivo e a velocidade é constante e positiva, valendo 0,80 metros por segundo. Esta reta laranja paralela ao eixo dos tempos. Entre os tempos 2 segundos e 3,5 segundos, há o repouso. O meu deslocamento é igual a zero, a velocidade é nula e a velocidade vale 0 metros por segundo. Estou representando por essa reta vermelha paralela ao eixo dos tempos. Finalmente, entre 3,5 segundos e 5 segundos, o movimento era para trás, o meu deslocamento é negativo e a velocidade é constante e negativa. V é igual a menos 0,40 metros por segundo. Então, quando a velocidade é constante, a inclinação da reta é nula. A minha reta é paralela ao eixo dos tempos, mas num gráfico da velocidade em função do tempo. Não se esqueça disso, estamos analisando um outro gráfico. A primeira coisa que você precisa fazer ao resolver exercícios é identificar que gráfico você está trabalhando. Agora nós estamos trabalhando com o gráfico da velocidade em função do tempo. Vejamos outra característica do gráfico da velocidade em função do tempo. Do cálculo diferencial integral, a integral da velocidade no tempo é numericamente igual ao deslocamento do objeto no intervalo de integração. Então veja, aqui eu tenho o gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo e tenho 3 intervalos de velocidade que são constantes. 0,80 metros por segundo, 0 metros por segundo e menos 0,40 metros por segundo. Dada a derivada da função posição no tempo, eu sei que velocidade é igual a dx dt. Eu posso escrever o deslocamento infinitesimal, que dx é igual a vdt. Já mostrei para vocês que a primitiva ou antiderivada, ou integral, é a função x de t igual à posição inicial, mais a integral do tempo inicial até o tempo final da minha função velocidade no tempo. Que quando a velocidade é constante, esse v de t' sai do integrando e eu fico com a integral de ti até f dt', que é igual a tf menos ti. Para a velocidade constante, eu encontro a função movimento, que eu posso reescrever trazendo a posição inicial para o lado esquerdo. Isto aqui é o deslocamento, v tf menos ti é o ΔT. Então eu obtenho que ΔX é igual a v vezes ΔT. Agora a interpretação geométrica para o deslocamento ΔX é igual à área sobre o gráfico da velocidade em função do tempo. Δx é numericamente igual à área compreendida pela curva ou pela reta num gráfico da velocidade em função do tempo. A altura
do meu retângulo é V, a base do meu retângulo é ΔT, a área desse retângulo é a base vezes a altura, V vezes ΔT. Só que V vezes ΔT é igual a Δx. Veja que eu tenho um deslocamento positivo, que é a área sombreada amarela, e tenho um deslocamento negativo, que é a área sombreada azul. E o deslocamento nulo é representado pela linha reta vermelha. Quero esclarecer algo referente ao slide anterior. Eu disse que o gráfico da velocidade em função do tempo fornece o deslocamento do objeto no intervalo considerado. Em um gráfico da velocidade em função do tempo, o deslocamento é numericamente igual à área sob a curva da velocidade. Δx é V vezes ΔT. V corresponde à velocidade, que eu leio no eixo vertical, e ΔT é o eixo horizontal, o eixo dos tempos. O produto de V vezes ΔT é numericamente igual a uma área, e essa área será igual a Δx. Agora, por que numericamente? Cuidado! Área tem dimensão de comprimento ao quadrado, por exemplo, no sistema internacional, metro ao quadrado. Mas a unidade do deslocamento é metro. Veja que metro por segundo vezes segundo é igual a metro. Então, por isso que se diz numericamente igual. Área é uma coisa, deslocamento é outra. São duas grandezas diferentes. Agora, numericamente, tem o mesmo valor. Vejamos um exemplo numérico. O deslocamento para frente, Δx é igual a V vezes ΔT. Quanto vale a velocidade no deslocamento para frente? 0,80 metros por segundo. Por quanto tempo eu andei para frente? 1,5 segundos. Então, meu deslocamento é de 1,20 metros. O deslocamento no repouso, Δx é igual a V vezes ΔT. Qual é a velocidade? 0. Qual é o intervalo de tempo que eu fiquei em repouso? 1,5 segundos. Qual é o deslocamento? 0. O deslocamento para trás, Δx é igual a V vezes ΔT. Qual é a velocidade? Menos 0,40 metros por segundo. Por quanto tempo eu andei para trás? 1,5 segundos. Então, qual é o meu deslocamento? Menos 0,60 metros. Talvez o assunto tenha ficado abstrato novamente e talvez eu tenha me alongado muito nesse assunto de velocidade constante, do movimento retilíneo uniforme. Para deixar as coisas um pouco mais concretas, novamente, vamos dar um passo atrás. Você faz uma integração a todo momento quando responde a seguinte pergunta abaixo. Aqui eu tenho um velocímetro de uma Lamborghini cuja velocidade varia de 0 a 300 km por hora. E o ponteiro dessa Lamborghini está marcando 100 km. Suponha que você tenha uma Lamborghini e esteja viajando a 100 km por hora durante 20 minutos. Qual é o seu deslocamento? Antes de responder a questão, você precisa fazer uma conversão, tá? De unidades. Veja que sua velocidade está em km por hora e o seu tempo está em minutos. É interessante passar minuto para hora. Uma hora tem 60 minutos. Então, 20 minutos equivale a 1/3 da hora. 1/3 de 60 minutos. Ou 1/3 de hora. Aqui o gráfico da velocidade, km por hora, pelo tempo em hora. Sua velocidade é constante, vale 100 km por hora, e a sua viagem durou 1/3 da hora. Então, veja que tem essa área sombreada aqui. A área sombreada é numericamente igual ao seu deslocamento. Então, seu deslocamento é a integral de um tempo inicial, por exemplo, 1 hora, até um tempo final, por exemplo, 1,33 hora, do produto da velocidade pelo intervalo de tempo. A sua velocidade vale 100 km por hora, vezes 1/3 da hora, 0,33, que é 1 menos 1,33, o seu deslocamento será 33,3 km. Faça essas contas no papel, não fique apenas me ouvindo. É importante que você as resolva agora numericamente. Vejamos novamente o gráfico da posição em função do tempo. Então veja, agora eu tenho a posição em quilômetros pelo tempo em horas. Você usa uma função linear
uma equação da reta toda vez que responde a questão abaixo. Se você passou pelo marco 10 km, olha o eixo vertical, no tempo t igual a 1,33 horas, olha o eixo horizontal, com uma rapidez de 100 km por hora, onde você estará no tempo t igual a 2 horas, mantendo a mesma velocidade constante? Bom, num gráfico da posição em função do tempo, a inclinação da reta é numericamente igual à velocidade, que já é dado do problema, 100 km por hora. Então significa que ΔX é igual a V vezes ΔT. ΔX é a posição final menos a posição inicial. Passando a posição inicial para o lado direito, eu tenho a função posição. A posição inicial, 10 km. A minha velocidade, 100 km por hora. E o tempo inicial é 1,33 horas. Eu quero saber onde estarei no tempo t igual a 2 horas, mantendo a mesma velocidade constante. Então, meu t final é igual a 2 horas. A minha posição final será 77 km. Isto é, eu estarei pelo marco 77 km. O meu deslocamento foi de 67 km.